Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o assassinato do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. Muito obrigado pela participação de todos, sejam bem-vindos. Bom, como todos vocês acompanharam no noticiário, no dia 8 de julho, o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe foi assassinado em Nara, no Japão, por um indivíduo que acreditava que o Shinzo Abe tinha uma ligação com uma igreja da região, chamada Igreja da Reunificação, no qual a mãe dele, mãe do assassino, se endividou por meio de doações excessivas que faziam essa igreja e acabou falindo. E esse rapaz que matou Shinzo Abe, ele acreditava que o Abe era membro da igreja. Acabou que ele não é membro da igreja, o rapaz já está preso, mas a morte de Shinzo Abe abala muita coisa no Japão e muda muita coisa. Primeiro porque ele é uma figura muito influente na política japonesa, principalmente pela longevidade no qual ele ficou no cargo à frente da política japonesa. Apesar de ter ficado como primeiro-ministro apenas 7 meses no ano de 2007, tendo que sair por conta de problemas de saúde, quando ele retornou à posição de primeiro-ministro anos depois, em 2012, ele conseguiu resistir até 2020. E isso mostra muito de toda uma geração política que o Shinzo Abe ficou adiante, no qual o Japão passou a ter um protagonismo diplomático maior e mais relevante na região. Principalmente do ponto de vista da capacidade de defesa do país, mas uma defesa não só militar, mas também no campo diplomático e por meio de alianças. O Japão é um dos países que percebe que a China se torna cada vez mais uma ameaça, não só para outros países asiáticos, mas principalmente para o Japão na região, e assim isso acabou levando o país a fazer parte de um esforço diplomático conjunto com os Estados Unidos, com a Austrália, em cima das ilhas do Pacífico, que acaba sendo, como eu já comentei em outro vídeo, um interesse muito grande, não só da China, mas também de Austrália, Nova Zelândia e Japão, em relação à influência dessas ilhas. O Shinzo Abe ele fez com que o Japão tivesse uma política externa e uma relação diplomática com aliados mais forte, no qual o país se coloca como um parceiro ativo e não um parceiro que não faz parte de grandes operações e que apoia apenas de uma forma por meio de narrativas. O Shinzo Abe ele foi um dos idealizadores também da aliança Quad, que é uma aliança militar naval entre Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia. E a criação do Quad ela acaba colocando muita pressão nas expansões, nos desejos de expansão e também nas ações militares estratégicas da China no Oceano Índico. Então a criação do Quad acabou sendo muito importante e o Shinzo Abe foi um dos mentores disso. A morte dele, o assassinato, é algo muito incomum no Japão, que é um país que é relativamente bem tranquilo e não se vê esse tipo de situação com frequência alguma. Acaba sendo que o resultado foi um crime não ligado à área política, o que acaba não afetando muito a estabilidade política do país, apesar de que o Shinzo Abe era um dos favoritos para retornar à posição de primeiro-ministro em alguns anos. Isso colocava muita pressão em cima do atual primeiro-ministro Fumio Kishida, porque ele vivia sob a sombra do Shinzo Abe. E o Shinzo Abe era muito ativo nos discursos, nos artigos, nas entrevistas, apontando erros específicos da política atual, de uma forma muito elegante, muito leve, sem ataques pessoais, em cima principalmente da forma como a política monetária e a política fiscal do país ela estava avançando. Mais a monetária do que a fiscal e principalmente como que o país deveria lidar com o pós-pandemia, no campo do crescimento econômico e do desenvolvimento da indústria local. E apesar do primeiro-ministro Fumio Kishida ser rival do Shinzo Abe, ele foi um dos que mais lamentou o assassinato e demonstrou toda a consternação que o povo japonês sente. O Shinzo Abe ele deixa um legado muito importante. Os anos 90 e o início dos anos 2000 foram décadas muito difíceis para o Japão, de estagflação e também
de uma situação onde a perspectiva de vida para muitos japoneses jovens naquela época não eram das maiores. O país se encontrava numa situação praticamente congelada, de sucesso, óbvio, dentro do que se chamam de uma Pax Japônica, onde a questão de benefícios sociais, a situação de padrão de vida, de segurança, educação estavam estabilizados num termo muito alto. A falta de crescimento econômico do país acabava não gerando uma expectativa muito grande. Com a chegada do Shinzo Abe, ele começou a mudar isso. E essa mudança fez com que o Japão se tornasse um país mais inovador por meio de vários incentivos dentro do pacote do Abenomics, ou seja, uma linha de um cardápio de ações econômicas estabelecidos durante o governo do Shinzo Abe. O Japão passou a ter de novo uma preponderância muito importante dentro de um crescimento econômico que se sustentava, mas mais do que isso, passou a ter uma voz muito ativa na diplomacia global, inclusive em temas ligados à economia, com a participação frequente na reunião de Davos, como a participação dele em 2014, que acabou sendo muito importante e ficou marcado na história, principalmente das mulheres japonesas, quando ele afirma que o Japão, dentro do seu governo, iria se tornar o lugar onde as mulheres poderiam brilhar mais e mais intensamente. Ou seja, a política de geração de igualdade de gênero dentro do mundo empresarial e do mundo corporativo acabou sendo avançado de uma forma muito relevante no Japão, graças ao Shinzo Abe, e hoje faz que seja um dos países mais igualitários nesse sentido, nesse mundo corporativo de igualdade de gênero. Para o Shinzo Abe, isso era uma pauta central da sua agenda, e isso foi lembrado durante vários dias por políticos japoneses que ficavam debatendo e comentando o assassinato, principalmente no Congresso e em entrevistas dadas pelo país. Seu legado é muito grande em várias frentes. Primeiro, na revitalização da economia e da inovação japonesa. Segundo, no padrão de estabilidade que ele passou, inclusive no ambiente político, onde onde havia uma estabilidade muito grande em cima de uma figura que era confiada por todos os japoneses, ou pelo menos pela sua maioria. Em terceiro, a capacidade de Shinzo Abe de reinventar e projetar a diplomacia japonesa para o mundo, fazendo com que o Japão se tornasse um importante player dentro da geopolítica asiática e também na economia global, com participações ativas no Fórum Econômico de Davos e entre outros lugares também. Quinto, a forma como o Japão ele se colocou como um parceiro mais ativo. E um parceiro mais ativo é aquele que se coloca à disposição de participar de uma aliança militar. Ele iniciou as conversas com membros da OTAN que levaram e culminaram ao convite feito, pelo menos como observador, para o Japão acompanhar a reunião da OTAN em Madrid, mas que certamente vai se transformar num convite formal para que o Japão integre a OTAN. Isso tudo começou durante o governo de Shinzo Abe. Bom, vamos ficar por aqui. Acho que vale muito a pena ler um pouco sobre a trajetória dele, sobre a história dele, principalmente sobre as políticas no qual ele buscou implementar no Japão, as que deram certo e as que falharam, como a negociação com a Rússia, por exemplo, para resolver um imbróglio diplomático em relação a ilhas na região próxima à Rússia, no qual a Rússia diz que as ilhas são deles e o Japão argumenta que as ilhas são japonesas. Tudo isso vale a pena ler e buscar conhecer um pouco mais sobre o Shinzo Abe. Um abraço a todos.